aqui. Ele é presbítero da Diocese de Petrópolis, vigário paroquial na paróquia de São José, no Itamaraty, diretor espiritual adjunto do Seminário de Nossa Senhora do Amor Divino, licenciatura em Teologia Espiritual Gregoriana Romana, cursos de formação também na Gregoriana, formação espiritual de inspiração inaciana e diretor de exercícios espirituais e acompanhamento espiritual. Padre Hector, seja bem-vindo pela 1000ª vez aqui na nossa casa, e a palavra agora é do Senhor. Obrigado, professor. Bom, eu gostaria, antes de começar, agradecer Padre Luiz Henrique, Dom Joel, meu hacker. Agradecer porque a escolha, a confiança para tratar esse tema, para mim tem sido uma experiência muito rica, esses mês e meio de preparação, uma experiência muito interessante de pensar não só o tema, mas pensar o tema de face à experiência e a vida de cada um dos seminaristas aqui presentes. Como disse o Padre Luiz Henrique e Dom Joel, efetivamente, o que vamos falar visa firmar essa humanidade, quer dizer, uma formação verdadeiramente humana, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade decidiu assumir a natureza humana. Isso revela que vale a pena ser verdadeiramente pessoa humana, né? Então, o tema que me toca tratar é esse daqui, o princípio de transcendência na formação. Vocês verão que a ideia é poder oferecer a vocês uma visão sapiencial, isto é, princípios que possam orientar de uma maneira concreta a vida, o discernimento, a tomada de decisões de cada um de vocês, segundo a vontade de Deus, e de face a vocação sacerdotal que os traz ao seminário. Vocês receberam aí no programa, certo? Acho que está aí no programa, o porquê desse tema, não é certo? Receberam vocês uma carta convite, né? Que foi William que passou, ou alguém, foi você que me passou a minha carta, pelo menos, né? Para participar dessa 8ª semana de formação humana. Na programação que vocês têm aí, se responde a essa pergunta: por que esse tema? E o começo da resposta que vocês têm aí no texto diz: o princípio de transcendência é vital para que a vocação do seminarista nasça do encontro pessoal com Cristo. Até os documentos da CNBB insistem muito nisso. Quer dizer, a formação não é fornecida simplesmente pelo reitor e equipe de formação de um seminário. Fundamentalmente, a formação é fornecida pela Santíssima Trindade. Isso é muito importante salientar. Então, vocês conhecem essa imagem, né? Eu achei interessante colocar essa imagem porque eu gostaria, nesse começaria a agradecer a vocês, porque no itinerário de vida de batizados de cada um de vocês, esteve certamente presente e operando em vocês e com a aceitação de vocês o princípio de transcendência. Vocês conhecem essa história do Senhor dos Anéis e do Hobbit, não? Eram pessoas comuns e ordinárias, pessoas que nós podemos encontrar em qualquer lugar.
e de repente aparece Gandalf e convoca a pessoas simples, a pessoas comuns, e os convoca para uma missão. O que estou querendo salientar com isto é que nós todos somos pessoas simples e comuns. Quer dizer, o Senhor não nos escolhe pelos nossos méritos, mas nos escolhe porque Ele quer e vai nos escolher, não vai nos chamar pessoas que fazemos parte do dia a dia dessa criação e dessa história. Então, e aliás, coloquei aqui justamente um grupo de seminaristas, pessoas como nós todos, não? Que num momento determinado, como disse, se abriram a esse chamado. Né? Então, nesse ponto, eu gostaria de evidenciar e aprofundar como o princípio de transcendência se manifesta. O que é esse princípio e sua dinâmica? Porque ao evidenciar e aprofundar, poderemos ser mais conscientes do que implica esse princípio, pois esse princípio sustenta, como disse a carta convite, sustenta a formação integral para uma configuração com o bom pastor e participar melhor da própria dinâmica formativa, pois ela é sinérgica. O que significa sinérgica? Sinergia significa duas energias. Energia, em grego, significa atividade, operação. Não é simplesmente energia no sentido de a energia do cosmos, aquela conversa da New Age. Né? Energia significa atividade, operação. Né? São duas operações, duas atividades, porque se trata de duas pessoas que estão em relação justamente pessoal, num corpo eclesial. Né? Não são dois funcionários, não são dois vizinhos que colaboram para produzir alguma coisa que permanecerá sempre externa a ambos. A sinergia diz respeito justamente de um intercâmbio. A sinergia diz respeito de uma alteridade. E esse conceito é fundamental para entender a formação humana. A alteridade é um conceito que expressa uma experiência. A alteridade diz respeito da presença de um outro. Né? A alteridade é isso, né? Alter ego, um outro, né? Uma outra pessoa. Então, esse conceito de alteridade justamente nos abre ou evidencia ou nos mostra que essa outra pessoa, que é o Espírito Santo, de alguma maneira, tira a gente do comum, do ordinário, desse dia a dia, né? O que vemos na história do Hobbit, né? E tirando do ordinário, lhe oferece um horizonte de uma realização além do ordinário, isto é, extraordinária. Então, a sinergia do Espírito conosco, quer dizer, o Espírito do Senhor, a terceira pessoa, nos busca, nos convoca, nos tira da nossa mesmice, nos tira da nossa bolha, poderíamos dizer. Porque o Espírito visa, aliás, essa sinergia visa que o Espírito nos introduza, como diz João 16, o Espírito nos introduza na verdade completa. Que coisa é a verdade completa dentro da teologia do Evangelho de São João? É justamente a mesma relação filial que Jesus tem com o Pai. Essa é a verdade completa. Muitas vezes dizemos, lembram vocês, no Evangelho de São João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que verdade é essa? Não é uma verdade no sentido substancial, no sentido aristotélico, mas é uma verdade relacional. A verdade é a relação que Cristo tem com o Pai. Lembram vocês o início do prólogo de São João? No princípio era
o Logos, e o Logos estava junto a Deus, o Logos estava orientado a Deus, o Logos estava em direção a Deus. Bom, essa afirmação é o coração, justamente. O coração da alteridade. Está vendo? O Logos não está em si mesmo. O Logos, a segunda pessoa, existe na relação, olhando para o Pai, encaminhado ao Pai. Não só, a vezes esse conceito de estar olhando, não, é olhar e encaminhar-se, inclinado, orientado. É um assunto dinâmico. Toda a vida espiritual está concentrada nessa afirmação. Sair de si mesmo para orientar-se, para encaminhar-se, para percorrer uma caminhada para o encontro com a outra pessoa. Porque a outra pessoa, nesse caso Deus, pronuncia um nome. Lembram vocês o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Né? Até poderíamos dizer, à luz do Evangelho de ontem, né? É o Deus dos 12 apóstolos. Né? Quer dizer, Deus decide incorporar o nome da gente na própria definição. Esse justamente é o motor da alteridade. Mas vamos avançar mais um pouco. Então, é necessário evidenciar e aprofundarmos no princípio de transcendência, porque é esse princípio, né, como diz o texto, que aliás está inspirado nas diretrizes da formação sacerdotal da CNBB, é esse princípio que sustenta a formação integral para uma configuração como bom pastor. Vejamos mais em detalhe. Olha só tudo o que implica esse texto que vocês receberam. Né? Respondendo a mesma pergunta, por que esse tema? Simplesmente que gostaria de salientar isso para que vocês possam ver a importância do tema que estamos tratando. Né? Diz, esse tema educa para escolhas conscientes, permitindo uma resposta livre e cheia de sentido ao chamado divino cotidiano. Olha só, esse tema educa, em primeiro lugar. Educar vem da palavra educere, que significa ex, né? Sair. Educere, guiar, guiar para fora. Sair do individualismo e sair da autoperfeição. Nós não produzimos a perfeição pessoal. A perfeição que significa, no sentido bíblico, significa uma realidade completa, né? Percorrer um itinerário para atingir uma formação completa. Isso é provocado por um outro. Não é um assunto semelhante ao batismo. Ninguém se dá a si mesmo o batismo, a graça do batismo. Recebemos. É por isso que um conceito-chave para percorrer o itinerário de formação no seminário é a disponibilidade de receber, de abrir-se ao apelo. Está vendo? Então, a formação significa que não ficamos fechados sobre nós mesmos, de alguma maneira blindando nossa mente, nosso coração, blindando nossas condutas e navegando simplesmente na formação de uma maneira exterior. E por isso que é muito importante nesse conceito de alteridade a abertura, né? A disponibilidade para receber uma orientação. Continua dizendo, para fazer escolhas conscientes. Isso diz respeito justamente do discernimento e dos 3 modos de eleição. Continua dizendo o texto, permitindo, quer dizer, essa consideração do princípio de transcendência é uma condição de possibilidade para a formação. Não é uma coisa opcional, é uma condição de possibilidade. Para uma resposta livre, como diz Gálatas 5:13, a liberdade para o amor.
Porque sem o amor, sem liberdade não existe amor. E sem amor não existe formação. Não existe esse desejo de participar na obra que o Senhor visa realizar através da formação do seminário. E cheia de sentido. Quer dizer, a formação tem um ordo. O princípio de transcendência exprime um ordo, isto é, uma direção, um sentido. Né? É como o ordo da missa, por exemplo. Né? A gente não começa com o Pai Nosso. Né? A missa tem um percorrido determinado, porque tem uma lógica, tem uma orientação, é uma marcha. Então, começa com, justamente, essa síntese da teologia e da economia, né? O sinal da cruz, que é a síntese de todo o cosmos. Uma resposta livre, cheia de sentido, ao chamado divino cotidiano. Quer dizer, o Senhor que chama. Não é simplesmente um chamado, mas é o próprio Senhor que chama. E isso nos orienta para a consideração da vontade de Deus no cotidiano. A vontade de Deus não é um conceito abstrato, desligado ou longe da vida cotidiana. Justamente a vontade de Deus, como a consideração, o aprofundamento no mistério da encarnação, no dogma da encarnação. É um dogma, é uma verdade de fé, mas orientada a transformar nossa vida cotidiana. Garante, assim, a maturidade. Quer dizer, a maturidade que exprime a ideia de crescimento contínuo. Aquela famosa frase, aquela famosa palavra epéctasis, que encontramos justamente em Filipenses 3:13, que exprime uma dinâmica de formação permanente. Eu acredito que conseguimos ter sucesso numa formação quando conseguimos interiorizar justamente essa disposição, essa disponibilidade para formar-se permanentemente. De tal modo que, terminado o seminário, não termina a formação. Por quê? Porque está incutido em nós justamente esse princípio de crescer e amadurecer permanentemente. Para que o futuro presbítero seja sinal e instrumento da graça de Deus, isto é, servidor de uma atividade divina que visa divinizar, isto é, santificar. Como disse 2 de Pedro 1:4, né, que participemos da natureza divina. Toda nossa formação e a pastoral que nós realizamos tem esse intuito. Não simplesmente formar grupos, não simplesmente ter uma pastoral organizada, mas que as pessoas possam entrar numa dinâmica de santificação, divinização, enfim. E isto realizado justamente no mundo, não numa bolha, não dentro do seminário simplesmente, mas no mundo. E por isso que nós falamos do clero diocesano como clero secular, isto é, clero no meio do mundo, no tempo e espaço, não só na sacristia, não só no presbitério, mas na rua, nas realidades cotidianas que fazem parte da rua. Tudo isto para evidenciar simplesmente a importância deste tema. Agora, o parágrafo acrescenta: pela transcendência supera-se o individualismo. E aqui, novamente, gostaria de salientar essa questão da alteridade. Justamente, no batismo, gente, no batismo, morre, podemos afirmar isso, no batismo morre o indivíduo e nasce a pessoa. Porque no batismo nós somos submergidos, como diz aquela belíssima frase que está na entrada do maior santuário mariano do planeta Terra. Estamos mergulhados, batizados, estamos mergulhados na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz
Uma frase que está na entrada do santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Evitamos, então, supera-se o individualismo e supera-se o ativismo. O problema do ativismo, né, que significa atividade sem reflexão, atividade por rotina, moda, mero costume, impulso, emoção, que sutilmente nascem do eu. Esse é o problema do ativismo. Sem que o Senhor tenha uma presença central e consistente na própria história, na própria personalidade. Até porque ele é muitas vezes uma ideia mais ou menos abstrata. Por conseguinte, uma atividade que abrange camadas mais periféricas. Esse é o problema do ativismo. Uma atividade que abrange essas camadas mais superficiais da nossa própria existência. Uma atividade com baixa liberdade. Olha só, com baixa liberdade. Eu acredito que estamos num tempo onde as pessoas não são livres, ou têm pouca liberdade, porque têm pouca reflexão, porque têm muita superficialidade. E isso mesmo, ao não ser consciente de tudo o que envolve a atividade que a gente toca, né, o compromisso se torna baixo e a participação pessoal também se tornam baixas. Né? Lembram vocês, Marcos 8, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria alma? Né? Esse é o problema do ativismo. Depois vou aprofundar um pouquinho sobre essa questão quando falemos de uma das ameaças que tem justamente o princípio de transcendência. Então, deixando atrás, como falei, o individualismo, o ativismo e focando na doação de si mesmo. Uma doação que tem como matriz justamente o próprio Senhor Jesus. Por isso, a doação de si mesmo é com o Senhor e como o Senhor. Como diria Inácio de Loyola. E na unidade interior, uno e integrado, como diz João 17. Isto é, uma formação que seja efetivamente católica. Mas católica no sentido que os padres dão a essa expressão. Não só universal, mas navegando, buscando a unidade de tudo. Quer dizer, navegar na vida, na formação, buscando conectar as coisas. Os eventos que acontecem nas nossas vidas não são elementos isolados dentro de uma agenda. As coisas todas sempre estão ligadas. E depois veremos por quê. Porque por trás tem alguém que vai conduzindo, animando a história, vai atraindo os elementos da história, até os elementos materiais, para que possam encontrar a unidade que o Criador idealizou. Por conseguinte, as coisas que nós agendamos, uma direção espiritual, um churrasco, né? Um elemento da pastoral lá em Itamaraty, seja qual for, né? A festa junina, algum problema pessoal, todas essas coisas estão sempre conectadas. Por isso é importante, com esse princípio de transcendência, poder descobrir, poder reconhecer como as coisas estão ligadas. Porque como veremos mais na frente, o Senhor está sempre agindo, sempre intervindo. Por conseguinte, sempre conectando. E aqui temos o que eu queria mencionar, justamente, por isso quis começar agradecendo a vocês, né? Porque certamente vocês não foram pessoas superficiais. Em algum momento das suas vidas, vocês começaram a colocar a pergunta na sua frente: o que o Senhor quer de mim? E acredito que é importante que vocês possam tomar consciência
de que vocês não foram superficiais, justamente porque a superficialidade é uma ameaça permanente. Né? E aqui simplesmente gostaria de mencionar para vocês, né? Tem um conceito nos pensamentos de Blas Pascal, né? A questão do divertimento, né? Que expressa uma tendência de buscar distrações e agitações constantes para fugir da nossa própria realidade, do tédio e da consciência da morte, diz Pascal. Né? É um mecanismo de fuga e, ao mesmo tempo, uma busca contínua por preencher o vazio existencial cotidiano. Olha só, Pascal, já no século XVII, antecipava um fenômeno que hoje é muito corriqueiro. E eu acredito que cada um de nós tem que se perguntar, né, o que anima a navegação de cada um de nós justamente na internet, no celular. O que anima essa navegação? Porque às vezes é simplesmente essa tendência da superficialidade que leva a fugir de momentos incômodos ou puxados. Momentos que exigem particular esforço da nossa parte. E tendemos a evitá-los. Aliás, sobre isso poderíamos falar muitíssimo mais, mas agora vou ir um pouquinho mais rápido. Hannah Arendt, também vale a pena ler esse livro, Eichmann em Jerusalém, porque fala do mesmo. Ela diz: a irreflexão é uma grande irresponsabilidade. E a questão do esquecimento tratado nos apotegmas dos padres do deserto. Dizem no número 63, o ouvido, o esquecimento, o ouvido, é a raiz de todos os males. 3 poderes de Satanás precedem todos os pecados. O primeiro é o ouvido, o esquecimento. O segundo, a negligência. O terceiro, a cobiça. De fato, do ouvido nasce a negligência. Da negligência nasce a cobiça. E esta faz o homem cair. O esquecimento, basicamente, esquecer de onde eu venho, quem eu sou, para que estou aqui e para onde eu vou. Quer dizer, o esquecimento das perguntas, das chamadas perguntas fundamentais. Aliás, falar do esquecimento e da memória, você poderia dar um curso inteiro. A questão da memória é um assunto central na teologia e na patrística de maneira particular. Mas agora, simplesmente mencionar esta questão. Acredito que a consciência desta ameaça de superficialidade e esquecimento, ora, tentação, não só uma ameaça, poderá nos ajudar a ter presente esse princípio de transcendência no nosso dia a dia. Fazer memória mesmo na nossa atividade cotidiana de tudo o que envolve, seja qual for a atividade que nós estamos desenvolvendo. Agora, eu gostaria de esclarecer alguns termos. Nós estamos falando de princípio de transcendência. Quando falamos de princípio, eu faço referência a essa palavra arché, que vocês têm aí. Arché, que está mencionada no prólogo de São João e em Gênesis. No princípio era o verbo. Essa palavra princípio. O princípio não só diz respeito de uma realidade que existe antes de tudo, uma pré-existência, mas de uma supra-existência. Quer dizer, princípio é uma realidade sempre presente. E por isso que nós, seguindo Hebreus 12, diz, somos convidados a perseverar, dirigindo o olhar ao Senhor, que é o iniciador e o consumador, aquele que aperfeiçoa, mas é o iniciador. Quer dizer, a minha proposta é que possamos ver esse princípio de transcendência, a questão do princípio, como uma realidade permanente. Isto é,
cristológica. Isto é, aproximarmos-nos do princípio de transcendência como Cristo mesmo faz. Por isso eu digo, em Cristo. Vocês sabem que São Paulo menciona isso quase 100 vezes nas cartas. Essa ideia, sempre. Ele falou, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E essa formulação não é à toa, não é casual, é intencional. Visa evidenciar que pelo nosso batismo nós somos, João 15, inseridos, engajados, conectados, mergulhados em Cristo. Então, olha só, não é simplesmente William, Cristóvão, Flávio, cada um de nós que tem presente o princípio de transcendência. Imaginem vocês que é o próprio Cristo vivendo, o próprio Cristo vivenciando, experimentando o princípio de transcendência. Então, desse jeito, nós conseguimos, em Cristo, ver, discernir e agir, segundo a vontade do Pai. Isto é, se fazemos isso em Cristo, será com desapego e disponibilidade. Lembra vocês a questão da kenosi, né? O despojamento. Então, não é Lucas, não, senão é em Cristo. Isto é, despojado dos meus planos, dos meus programas, das minhas ideias. Estão vendo a questão da disponibilidade? Estão vendo a questão da alteridade? Estão vendo vocês a questão da atenção à realidade, a atenção ao outro. E o segundo tema, segunda palavra, segundo termo, transcendência, que é derivada do verbo trascendere, em latim, e é a união de trans, que significa através, além de, e scandere, que significa subir, escalar. Literalmente significa transcendência, subir além, passar por cima, ultrapassar limites. Como disse, justamente, isso que está no âmago, no cerne da existência do Verbo encarnado, né? Orientado ao Pai e orientado àquilo que o Pai idealizou para expandir as relações trinitárias na história, no cosmos, no tempo, no espaço. Então, coloquei aqui para vocês uma passagem de este autor russo que acho super interessante e que de alguma maneira coincide com o que o padre Luiz Henrique mencionou no começo. A humanização de Deus e a deificação, a divinização, né? A deificação do ser humano são eventos correlativos. Decifra-se a verdade do ser humano falando não apenas de Deus ou apenas do homem, mas do Deus homem. Isto é, Jesus Cristo. Justamente. Jesus Cristo que vive em transcendência, vive além de si mesmo, vive operando, como dizia. Por isso, gente, quando pensemos no princípio de transcendência, imaginemos, pensemos Cristo vivenciando isso em nós. Nós vivenciando esse princípio em Cristo. Né? Então, com essas ideias, vamos avançando um pouquinho mais rápido para dar tempo às perguntas. Né? A luz tabórica. Estamos falando do princípio de transcendência. Estamos falando da necessidade de sair de nós mesmos para responder a um apelo, porque o Senhor é alguém que chama. Então, se a identidade do Senhor é alguém que chama, alguém é tirado da sua mesmice, alguém é tirado do seu espaço, alguém é convocado para iniciar uma caminhada. E uma caminhada que exige atenção ao que nessa caminhada o mesmo Senhor vai colocando. Então, para enxergar
Não? O princípio de transcendência significa sair, mas isso exige enxergar a realidade. Então, aqui, ofereço para vocês justamente esta experiência, a luz tabórica, que diz respeito do acontecimento da transfiguração. Olha só como o grande Orígenes trata sobre este assunto. Orígenes diz que na passagem não se diz simplesmente se transfigurou, mas se transfigurou diante deles. Nos evangelhos, você encontra um Jesus conhecido, pode-se dizer, conhecido segundo a carne, por aqueles que não sobem a montanha através de seus milagres e sermões. E um Jesus conhecido teologicamente, através de todos os evangelhos, e visto por meio de seu conhecimento, isto é, o conhecimento da teologia dos evangelhos, isto é, o espírito com o qual foram escritos os evangelhos, né? Em forma divina. Diante desses, Jesus se transfigura, não diante daqueles que estão aos pés da montanha, que não têm um espírito. Depois que seu rosto transfigurado se tornará como o sol, revelar-se-á aos filhos da luz, que se despojaram das obras das trevas e vestiram as armas da luz. Isto é, o mistério, o acontecimento da transfiguração não é só um evento que Jesus opera mostrando-se nele só. Mas ele, de alguma maneira, comunica seu espírito para que as testemunhas possam enxergar. Isso que afirma aqui Orígenes, São Pedro o Venerável e São Gregório Palamas. São Gregório Palamas é ortodoxo, né? É considerado santo pelos ortodoxos, né? Mas achei interessante esta passagem do Gregório. Cristo foi transfigurado não pela adição de algo que ele não era, nem por uma transformação em algo que ele não era, mas pela manifestação aos seus discípulos do que ele realmente era. Ele abriu os olhos deles para que, em vez de estarem cegos, pudessem ver. Então, o acontecimento, acho muito interessante, isso é a luz tabórica, acho muito interessante, né? No acontecimento da transfiguração, existe uma operação, uma atividade do Espírito que ajuda a enxergar e a ter uma inteligência espiritual do momento. Ajuda a que os sentidos dos apóstolos possam ir além da capacidade física, mas através da capacidade física. Dá para entender isso? É justamente quando o concílio fala do modo de interpretar a Escritura, ela tem que ser lida com o mesmo espírito com a qual foi redigida, né? Por isso que a Escritura não se lê sem o Espírito, a Escritura não se lê completamente como uma pessoa quando pega um livro qualquer, sei lá, um livro qualquer, né? E começam a ler. Não, a Escritura tem que ser lida sinergicamente, junto com o Espírito. Portanto, o Espírito se transfigura, como falei, aliás, transfigura nossos sentidos e inteligência. Falamos de sentidos espirituais, inteligência espiritual, para ver a realidade. E aqui se trata de ver o mais verdadeiro da realidade. Okay? Na tradição oriental se fala de realiora. O termo deriva da expressão latina ad realibus ad realiora. Quer dizer, ir do real em direção ao que é mais
real. É uma afirmação que foi cunhada por um poeta russo, Ivanov. Lembram vocês o Papa João Paulo II? Ele menciona num momento determinado que a igreja respira com 2 pulmões, né? Ocidente e Oriente. Bom, essa frase do Papa João Paulo II é de Ivanov. Justamente de Ivanov, né? Que convida a que nós possamos passar dos acontecimentos da nossa jornada diária, que são reais, nessa realidade ir mais profundo, como os sentidos da Escritura. Passar do sentido material histórico ao sentido espiritual. Toda a realidade ajuda a isso, justamente. Né? Aliás, toda a realidade é uma ocasião para que nós possamos ir a essas dimensões, né? Mas é através do material. Gente, nós não descobrimos a realidade nas nossas mentes. Não é um assunto de elaboração mental própria. É atenção àquilo que é real e dentro daquilo que é real ir ao mais real, né? Por isso, se trata de considerar que o mundo material, a realia, não é negativo, mas um trampolim para reconhecer e contemplar as verdades eternas e divinas que estão na real e hora, né? Esse é o sentido, por exemplo, da teologia do ícone, né? É o sentido da liturgia, por exemplo. É o sentido da liturgia. A liturgia não é simplesmente um assunto de respeitar as rúbricas, mas perguntar-se se a liturgia, na sua beleza e na sua harmonia, e até mesmo a arquitetura de um templo, expressam a realidade mais real. Não é simplesmente o que eu gosto, como eu gosto de colocar as toalhas do altar, como eu gosto de arrumar o presbitério, sino que isso deve provocar justamente aquele enlevo, deve provocar aquela admiração, não dirigida ao Padre, não dirigida simplesmente às toalhas, mas uma admiração e um enlevo dirigidos à realidade mais real. Desculpem que esteja indo rápido, porque já... Então esta luz tabórica justamente provoca esse conhecimento espiritual, que implica acolhida e cultivo. Implica, como disse Santo Irineu, um mútuo habituar-se, né? Quer dizer, o Espírito se habitua a morar e agir conosco, e nós nos habituamos, como duas pessoas que começam a conhecer-se, sabe? Né? O Mateus é enviado a trabalhar, a fazer a pastoral lá com o padre Denis. Então, o Mateus deve habituar-se a como o padre Denis, o pároco de Itamaraty, trabalha. E o padre Denis também o mesmo. É um mútuo habituar-se. São duas pessoas. Uma coisa semelhante acontece justamente na vida no espírito. Esse mútuo habituar-se. Disso fala justamente Santo Irineu, né? E aqui tem vocês a famosa passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, onde o apóstolo fala da ação do Espírito Santo, né? Enfim, agora eu vou pular isso daqui, simplesmente dizer para vocês que o Espírito vai agindo conosco, o Espírito, seguindo o Salmo 138, né? O Espírito permite que nós possamos, e o Salmo 36, né? Justamente ver no oculto, no fundo da realidade, e que possamos participar dessa visão do Espírito. Agora, isso aqui é importante. O que nós encontramos justamente com essa luz tabórica? Encontramos
a realização de Romanos 8:28. Né? Porque toda a realidade é simbólico-sacramental. Romanos 8:28. Lembram vocês? Deus coordena toda a sua atividade, ou outra tradução, Deus intervém em tudo para o bem dos que lhe amam, dos que são chamados segundo seu desígnio. Olha só. Então, se Deus está intervindo em tudo, se Deus está sempre coordenando sua atividade em tudo, é porque Ele está procurando comunicar-se. E se comunica através do livro, como dizem os padres, o livro da criação e da história, e através do livro da Sagrada Escritura. Se comunica conosco. Então, é possível, por conseguinte, em cada situação, em cada experiência que nós temos, perguntar ao Senhor que intervém em todas as coisas: quem és tu, Senhor? Que me diz o Senhor dele mesmo em cada situação? Nas coisas boas, olha só, o sol que bate lá fora, belíssimo, né? Em todas as coisas boas, né? Até mesmo o bolo que o Mateus ganha por ser o seminarista exemplar lá em Itamaraty, né? Tudo isso. Mas também, gente, Deus intervém em tudo, quer dizer, a paternidade dele não tem limites. Por conseguinte, ele incorpora, inclui também os elementos negativos. Então, as experiências negativas que nós podemos ter são também uma ocasião para fazer a mesma pergunta: quem és tu, Senhor? E acredito que isso é importante porque essa pergunta direciona a nossa atenção além do imediato. Quando se trata de uma situação negativa, além do sofrimento, além da dificuldade, para poder reconhecer, no sentido de Hebreus 12, né, qual é a pedagogia do Senhor em cada situação, em cada experiência, até mesmo nas negativas. Mas olha só, quem és tu, Senhor, nessa situação? É a mesma pergunta que se fizeram dentro dos campos de concentração, de extermínio, na época do nazismo na Alemanha. Quem és tu? É uma maneira de perguntar onde, Senhor, tu estás aqui, nessa realidade. Que me diz o Senhor, olha só, que me diz o Senhor de mim mesmo? Qual o caminho que me mostra? Acredito que são 3 perguntas fundamentais dentro dessa luz tabórica. A luz tabórica direciona justamente a essa realidade mais profunda. Então, não é só que eu levei uma puxada de orelha sobre um assunto determinado, não? Com uma razão determinada, dita pelo reitor do seminário. Olha só, o reitor do seminário puxou minha orelha por uma razão X. Isso é ocasião para ir mais no fundo. E nessa situação, perguntar-se: quem és tu, Senhor? Que me diz de você, de mim, e que caminho me mostras? A luz tabórica está direcionada a isso. O segundo tema, e com isso já começamos a encerrar rápido. Sermos contemplativos na ação. Olha só, falei para vocês clero diocesano, né? Clero secular, clero no mundo. Quer dizer, não somos monges, ok? Estamos dentro do mundo para agir no mundo, ok? Mas cuidado com pensar que a atividade começa na pastoral, né? A atividade pastoral do Mateus, né, na paróquia de São José de Itamaraty, não começa quando ele chega lá sexta-feira à noite, à tarde, ou sábado de manhã.
Não começa nessa hora. Essa atividade pastoral começa quando ele reza. Se a atividade pastoral não está encarnada, não está cutucando, não está provocando transformação, significa que ele tem que rezar melhor. Não é simplesmente organizar-se melhor, ver qual é a técnica pastoral que melhor funciona, porque rezando melhor, ele conseguirá enxergar a realidade mais profunda. Ele conseguirá enxergar o que Deus pede, o que o Senhor pede. Dá para entender isso? Luz tabórica. Né? Gente, isso é fundamental. Fundamental. Com as quase 4 décadas que tenho de sacerdócio, eu digo, isso é fundamental. Rezar bem, que não é rezar mais, mas rezar bem. Então, agora, minha proposta, justamente, é que vocês possam ser homens espirituais no meio do mundo. Reconhecer, olha só, e dou para vocês algumas coordenadas. Primeiro, reconhecer a parte no todo. E toda a obra que Deus desenvolve ao longo da história, reconhecer toda a obra de salvação nas particularidades. Percebem vocês o assunto? Quando falamos de Romanos 8, que Deus intervém em tudo, isso exige justamente que possamos fazer, dentro desse princípio de transcendência, essa conexão. Lembram? Os eventos não são isolados, tudo está conectado entre si, e tudo está conectado com uma obra de salvação. Quer dizer, a obra que Deus realiza na história não vai em paralelo com nossa história, com nossa vida. Faz parte. Então, eu posso ver, eu sou convidado a descobrir em cada parte o todo, e o todo em cada parte. Segundo, ver Deus e sua atividade, esse é o coração de ser contemplativo na ação. Ver Deus e sua atividade em todas as coisas, e ver todas as coisas e atividades e relações em Deus. Está vendo o binômio? Está vendo? Ver Deus e o que Ele faz. Deus e sua atividade. Ok? Então, esta atitude orante é justamente a expressão daquilo que o apóstolo disse em 1 Tessalonicenses 5, né? Quando nos convida justamente a estar orando continuamente, permanentemente. Né? Agora, esta consciência, essa comunhão com o Espírito é o que nos dá justamente uma consolação interior. A relação com o Espírito, melhor falando, a relação que nós reconhecemos que o Espírito procura ter com a gente. Percebem a diferença? Não é simplesmente a relação que eu quero ter com o Espírito. É reconhecer a relação que o Espírito procura ter com a gente. Isso exige uma acolhida dessa relação. E a acolhida dessa relação justamente faz com que nós possamos ter uma experiência de consolação, de comunhão, de estarmos ligados. Justamente essa experiência de consolação é o que permite que possamos enxergar a realidade mais real. É o que permite que possamos discernir. É por isso que sem o estado de consolação é perigoso agir, tomar decisões e agir. É por isso que quando não se está na consolação, as decisões que possam surgir desse estado, quer dizer, estar em desolação, num momento de sequidade, um momento de deserto, e por aí vai, as decisões que surgem dessa situação, desse estado, não vêm
do bom espírito. Né? É clássico. Que largar o ministério, que largar o sacerdócio. Né? E muitas vezes é porque está num estado de desolação. O estado de desolação pode durar muito tempo. Muito tempo. São experiências que Deus, que intervém em tudo, como diz São Paulo, permite para nos educar, nos forjar. Mas isso, gente, isso é assim, matemático. Na desolação não se tomam decisões. Nunca. Quer dizer, tomamos decisões a partir da relação, a partir da comunhão. Está vendo? Quando está acionado esse princípio de alteridade, é aí que nós tomamos decisões boas, encaminhadas. Não tomamos decisões a partir do eu, enfim. Então, e aqui proponho para vocês 4 perspectivas, né, nesse ser contemplativo da ação. Primeiro, recordar que tudo é dom e graça de Deus. Fazer memória dos benefícios de Deus. Segundo, ver como Deus habita, mora na sua criação e nos faz templo do seu Espírito. 3. Considerar como Deus sempre trabalha e obra para nós na história e na criação. Considerar a ação vivificante do Espírito. Ele é consolador, memória viva de Jesus, mestre e intérprete do livro, coloquei o livro aí, não? Está em espanhol. Do livro da criação e do livro da Sagrada Escritura. Gente, isso é importante. Para os padres da igreja, Deus se comunica, obviamente, de uma maneira muito rica, intensa e próxima através da Sagrada Escritura. Mas Deus se comunica também através de acontecimentos das nossas vidas. Por isso que às vezes podemos falar de uma parábola determinada, de um evento particular nas nossas vidas. E fazer oração sobre isso. E em quarto lugar, observar como todos os bens e dons descendem de Deus. Olha só, são 4 perspectivas que ajudam a que vocês, no dia a dia, porque às vezes dizemos, não tenho tempo para rezar. Né? Temos que, o que foi que você me disse? Tenho que voltar ao seminário porque temos que preparar tudo para este evento dessa semana. Está puxado, né? Ou passamos a semana inteira trabalhando na belíssima festa junina aqui do seminário. Então tem pouco tempo para estudar, pouco tempo para ler, pouco tempo para rezar bem. Mas é possível rezar com essas 4 perspectivas que estou mostrando para vocês, é possível rezar justamente agindo nessas situações. É aquela história, né, do padre que faz o retiro anual, que está mandado pelo código, né? Faz o retiro anual de 5 dias, né? Completos. Né? 5 dias completos. Enfim, faz o retiro anual com o intuito de recarregar baterias. Está errado isso. Porque se vocês estão tocando uma atividade, seja a festa junina, a preparação da semana de formação, a pastoral, ou as atividades próprias do seminário, essas atividades são parte da intervenção de Deus, são parte da vontade de Deus. Não é certo? Trabalhar na festa junina do seminário é parte dessa vontade. Passar a vassoura é parte dessa vontade. É parte da formação. Não é certo? Então, se eu estou fazendo sempre a vontade de Deus, trabalhando que nenhum maluco na festa junina, isso é fonte de graça. Isso é fonte do Espírito. Mas é importante realizar esse trabalho, levando em conta essas 4 perspectivas, de tal modo que o trabalho
seja ocasião de oração, de contemplação, que recarregam, no final, nossas baterias. Então, eu não preciso de um retiro anual para recarregar baterias, mas sim preciso de um retiro anual, porque muitas vezes nossa atividade se desordena, perde norte, perde orientação. É por isso que precisamos do retiro anual. É por isso que nós, no retiro anual, precisamos fazer um plano de vida, fruto do que o Senhor nos disse no nosso retiro e nos disse no dia a dia. Ok? E por último, além dessas 4 perspectivas, para sermos contemplativos na ação, né? A oração, proponho para vocês, a oração da memória do Senhor. O que significa isto? O Senhor é alguém, como dizem quase todos os livros da Primeira Aliança, e de uma maneira particular o Deuteronômio, né? Deuteronômio, que é o livro da teologia da memória. Quer dizer, Deus é alguém que tem, por assim dizer, na sua mente presente a criação e a todos nós. Aí vale a pena, simplesmente para alimentar nossa espiritualidade pessoal, a leitura, por exemplo, do 33º Cântico do Paraíso, do Dante. Quando o Dante propõe a contemplação daquele olho do Senhor, que vê tudo. Quando ele se aproxima, é belíssimo esse cântico, né? Se aproxima o olho, ele vê que o Senhor está olhando a realidade toda, não como um policial que toma conta da rua, mas como Pai. E por isso que no centro desse olho de Deus está a figura do filho mais querido, que é o ser humano, a pessoa humana. No centro do olho de Deus. Quer dizer, é o olhar do Pai que configura essa criatura como filho. Mas, enfim, então, na questão da memória, eu sugiro, aliás, só um pequeno parênteses, vocês estão vendo como estou propondo um princípio de transcendência, né, que aterriza, em primeiro lugar, em Cristo, para que em Cristo nós possamos ver a realidade como contemplativos na ação. E agora, poder ver a realidade no final da jornada com esta oração da memória do Senhor, que alguns chamam exame de consciência. Ok? Mas o exame de consciência, por isso faço questão de chamar oração, né? Porque a oração é diálogo com Deus. E qual é o intuito da oração? Qual é o intuito da oração? O intuito da oração não é saber o que eu tenho que fazer. O intuito da oração não é perguntar ao Senhor qual é o plano que Ele tem, qual é a vontade que Ele tem para a minha vida. Esse não é o intuito da oração, porque isso é mais ou menos como ir buscar a um amigo por interesse. Porque o amigo pode me resolver problemas de informática, por exemplo. Então eu busco o outro Mateus. Não por ele, sino porque ele me resolve assuntos de internet, de conexão. Então isso significa que eu busco o Mateus por interesse. Antes disso, e aliás, eu busco o Mateus para que me ajude com um assunto de conexão de internet, de informática, porque eu tenho um relacionamento com ele, porque existe um relacionamento mútuo. Então, justamente, nesse exercício da memória do Senhor, né, eu contemplo como ele tem memória da realidade toda. Esse é o sentido da palavra zícaro, né, na teologia hebraica, zícaro.
ok? Não é a memória que a criatura tem de Deus. É a memória que Deus tem da história, das particularidades e de cada um de nós, em todos os nossos detalhes e particularidades, todos as coisas. Então, é começar um diálogo, porque o intuito da oração, né, falei para vocês, não é tirar uma conclusão, uma coisa para fazer, né, saber que, mas unir-se ao Senhor, porque Ele se une a gente, porque Ele tem memória da gente. Ok? Então, o primeiro passo dessa oração da memória é contemplar como o Senhor obra e como Ele obrou, como Ele passou na minha história particular, na jornada particular. E aí ajuda muito escrever, anotar, e para que vocês possam ajudar-se com um texto escrito, de preferência manual, porque ultimamente tem se descoberto, não sei se vocês já leram, tem artigos que animam a recuperar a capacidade de escrever, porque isso ajuda a que se fixe melhor as coisas, se ordenem e se fixem melhor as coisas na mente, né? Então, o primeiro passo é justamente contemplar como o Senhor passou. Por isso eu digo, né, a confessio laudis. Confessio significa reconhecer. Então eu reconheço a obra do Senhor. Reconheço como Ele passou na minha jornada. E diante disso, eu reconheço, confesso, né, como eu sintonizei ou não sintonizei com essa atividade do Espírito. Ok? E um terceiro momento, né, a confessio fidei. Quer dizer, eu confesso, reconheço que o Senhor me pede para eu agir de uma maneira determinada no dia seguinte. Está vendo? Mais ou menos assim funciona. Então, é isso que, justamente, essa consciência, não, essa memória que a gente tem com ocasião da oração, da memória do Senhor, é o que permite acionar, concretizar o princípio de transcendência. Quando eu vou educando, falei para vocês, essa mútua, habituar-se mutuamente, né? Então, o Mateus, que vai para colaborar com o Padre Denis, ele passa a estar atento ao Padre Denis, e o Padre Denis está atento a ele. E o Padre Denis vai anotando, pô, esse Mateus é ótimo nisto, ótimo naquilo, ótimo, anotando, né? Tem que melhorar isto, tem que custodiar esses talentos, tem que melhorar essas coisas, né? E depois tem um diálogo, obviamente, com ele, né? Para comunicar. Enfim, tá vendo? É um mútuo habituar-se. Então, é habituar-se nesse princípio de transcendência, habituar-se a tratar, a relacionar-se com o Espírito Santo. Então, essa é a proposta que faço para vocês. Termino aqui. Desculpem que tenha corrido, tenha pulado várias coisas. E por último, olha só. Visto a partir da gente, né, em mentes quadradas, ideias novas não circulam. O Senhor é sempre uma novidade. Sempre as coisas novas vêm de fora. Lembram? Autoridade, relação, amizade. Né? Nessa amizade, nessa relação, nessa autoridade, o Senhor faz propostas. Por isso é importante evitar a mente quadrada. Ter a mente aberta. Quer dizer, a mente disponível. A mente orientada, como Jesus está orientado ao Pai. João 1:1. E justamente, Nossa Senhora do Amor Divino é a expressão dessa acolhida ao Espírito e dessa comunicação do Espírito. É o contrário, Nossa Senhora do Amor Divino é o contrário
da mente quadrada e fechada. É a mulher disponível, que sabe acolher, meditar e integrar todas as coisas do Senhor. Essa atitude fundamental. Quando no Evangelho de Lucas diz que Maria guarda e reza, significa que Maria está justamente integrando. Quando ela medita, significa que está... O verbo significa integrar, conectar as coisas, ligar todas as coisas, descobrir a unidade de tudo. Enfim, obrigado. Então agora abrimos um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu vou até você. Não, eu já tinha previsto isso. Eu já tinha previsto que ninguém ia fazer perguntas. Né? Foi muito bem falado, eu nem preciso de perguntas. Não, é por isso que eu vou provocar as perguntas. Né? Posso provocar as perguntas? Aliás, alguém tem alguma pergunta? Falam sério. Ficou tudo claro? Mateus Klein. Que pergunta você tem? Aliás, é interessante, gente. Uma coisa que partilhei com um de vocês outro dia. A realidade sempre está deixando um eco pessoal. Sabem vocês por quê? Porque vocês não são, ninguém de nós é uma extensão desse pedaço de madeira. É ou não é? Se eu digo para esse pedaço de madeira, idiota, não reage, né? Se eu digo flamenguista, também não reage. Se eu digo vascaíno, não me xinga de volta, né? Tá vendo? Não me xinga. Porque é um pedaço de madeira. Digo São Paulino, também não reage. Eu gostaria que reaja, né? São Paulino. Mas a gente se reage, não é? Diego, se falo para você que você é uma girafa, alto, mais alto que o irmão dele, né? Ele reage, tá vendo? Eu falo girafa e ele ri, tá vendo? Porque ele não é de pedra, não é de madeira. Então, alguma coisa deve ter ecoado em vocês, tudo o que eu falei. Não é certo? Alguma coisa. Então agora, nesse momento, nós teremos um... Não, você vai fazer a pergunta? Não. Temos mais 15 minutos. 15 minutos. Você quer falar alguma coisa? Então você vai fazer a pergunta? Não? Diego, não tem nenhuma pergunta? Está muito claro o que o senhor falou. Não, eu sei que está claro, mas eu preparei o assunto. Eu sei. Se eu tivesse dúvidas, eu teria... Aí está, perfeito. O senhor falando assim, o termo habituar-se. Tem microfonezinho. Tem microfonezinho. O senhor usou a expressão habituar-se nessa relação com o Espírito Santo, né, nesse sentido da alteridade. É exatamente no sentido de coabitação, de habitar um mesmo lugar, ou apenas relacional? Vocês têm escutado falar da pericoresis? Tem escutado falar da pericoresis? Você está em filosofia ou teologia? No propedêutico. Ah? Estou no propedêutico. Bom, a questão da pericoresis é uma maneira de expressar as relações trinitárias entre as três pessoas divinas. E a pericoresis diz respeito de uma dança. É um termo que se tira do mundo da dança. Né, Mateus? Né? Do mundo da dança. Né? Então, na dança, alguém de vocês já dançou alguma vez com uma menina?
Já dançaram com uma menina? Então, como se dança com uma menina? Você vai dançando atento a outra pessoa. Está vendo a alteridade? Está atento a outra pessoa. Atento a essa pessoa. Aí está a chave. Ok? Então, na dança, né, existe uma atenção particular. Então, aplicando a ideia de pericoresis, nesse mútuo habituar-se, significa que você passa a estar atento a como o Espírito age em você. Não em Mateus, não em Gabriel, não em outro Mateus, em você. Porque o Espírito age em cada um de nós adequadamente. Isto é, segundo tua personalidade. Opa! Isso só saberemos quando nos habituamos. Quando estou atento. Né? O Espírito age em mim de uma maneira diferente ao Bruno. Diferente. Porque somos duas histórias diferentes, duas personalidades diferentes. Né? Ele foi a vida toda coroinha, eu nunca fui coroinha. Nunca. Eu nunca, sabe o que você nunca? Nunca fui coroinha. Não, porque para mim a realidade de ser coroinha assim, né? Criancinha, quietinha, estava fora do meu radar. Então o Espírito fala comigo, levando em conta essa particularidade da minha história. Então esse mútuo habituar-se é como uma dança. Você viu o filme Dança com Lobos? Com Kevin Costner? Você viu? Isso mesmo. Você vai, né? Mútuo habituar-se. Né? Entrega, o lobo se aproxima, puxa, o lobo se... Isso mesmo. Dança com lobos. Isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Aliás, na verdade, obrigado pela inquietação. Mas tinha isso. Padre, o senhor falava sobre considerar toda a realidade à luz tabórica, né? Com a luz tabórica. Sim. Com a luz tabórica. Sim. É muito interessante quando nós vamos fazer uma leitura da vida, né, enfim. Mas é muito difícil, às vezes, nós integrarmos isso mediante realidades de vida muito traumáticas, né? Na pastoral e, às vezes, em outros espaços também, nós nos deparamos com situações muito dolorosas, né? De abandono, de estupro e tantas outras questões dolorosíssimas, né? O senhor poderia comentar um pouco sobre como considerar essas realidades mediante essa luz, com a luz tabórica? Sim, por exemplo, junto com o Espírito, tendo amizade, cultivando essa amizade, cultivando esse mútuo habituar-se ao Espírito, né? Eu me aproximo, porque eu falei para vocês, ler na realidade, ver. Que significa ver? Interlegere, ler dentro, não em cima, ler dentro. Né? Então, junto com essa luz tabórica, eu consigo enxergar. Agora, para isso tenho algumas ferramentas que são fruto da experiência de outras pessoas que procuraram fazer o mesmo que nós queremos fazer. Então é útil conhecer a experiência de outras pessoas. E costuma essa experiência estar escrita. Você falou experiências traumáticas. Por exemplo, conhecer o que se chamam os 5 ou 6 passos do luto. Né? 5 ou 6 passos do luto. Para tratar uma experiência traumática. Esses 5 ou 6 passos tem no cerne, além da atenção, obviamente,
Atenção à pessoa que vocês têm na frente. Não a atenção, não a memória que vocês têm dos 5 passos. Porque isso poderia ser ideológico. Você aplica os 5 passos sem levar em conta a pessoa que tem na frente. Ideológico. Ok? Isso daí, viagem. Aqui o pessoal já me conhece, isso é maconha. Ok? Isso é maconha. Então, atendendo a essa pessoa, encarnando-me, escutando, né? Sendo capaz de ter empatia e validar as coisas. Sabe o que coisa é validar? Né? Validar expressa essa capacidade de expressar com palavras, ora ordenadas, né? Quer dizer, com um sentido, o que a pessoa disse de maneira, às vezes, desordenada ou traumática. Né? E conduzir a pessoa a uma experiência de aceitação. De aceitação. Obviamente, a pior coisa que você pode dizer a uma pessoa com uma experiência traumática é: não chores. Porque aí porque você está pulando, você não está validando, não está escutando, você está indicando o que a outra pessoa tem que fazer. Gente, quem indica é o Espírito. Por isso, dentro desse itinerário de aceitação, é ajudar a que a pessoa fique exposta à relação que o Espírito também busca ter com ela, mesmo com essa experiência traumática. Essa parte mais fascinante e mais difícil. Tá vendo? Então, é como num retiro. Vocês dão um retiro, né? Vocês levam tudo preparado, as 5 palestras, né? Qual é o intuito do retiro? Que a pessoa possa ter uma experiência de encontro que transforme sua vida. Não é certo? O intuito do retiro não é que você comunique as palestras, porque isso é falta de respeito. Porque isso pula a atenção à pessoa. Por isso você prepara, porque a pessoa responsável prepara 5 palestras. Mas depois da primeira você começa a sacar como um assunto. Como se mexe o espírito, qual o eco dele. Então você tem que adaptar, adequar, porque, aliás, até o bispo de Roma está insistindo nisso. A centralidade da pessoa humana, o homem. O que falamos, o padre Luiz Henrique falou no começo, o bispo também. Quer dizer, o intuito é a pessoa, a humanidade, que se humanize. Que se humanize. Por quê? Porque sendo verdadeiramente humano, será capaz de tornar-se divino. Jesus se torna humano. E nessa humanidade, cheia do Espírito, ele tem condição de comunicar o Espírito, soprar. Então, essas 5 ou 6 passos do luto ajudam a que a pessoa possa, levando isso em conta e adaptando o que eu estou dizendo, né? Você faz com que a pessoa possa entrar nesse itinerário de aceitação da paternidade de Deus, que permite incluir nessa paternidade seu evento traumático e ressignificar. Por isso o intuito, não? Dar outro significado. Não é o fim do mundo, o estupro. Não? A menina de 13 anos ficou estuprada pelo pai. Isso não é o fim do mundo. Enfim, não sei se respondi. Mais alguma pergunta? Então vamos dar continuidade. Posso, padre? Todos estão Faltam com uma... 4 minutos. Então, tem mais um momento agora. É? Tem um sorteio agora. Sorteio, depois às 10h30, né? Agora. Agora? Isso. Mas se você quiser falar mais um pouco, você pode Não, falar. não, eu não vou falar mais. Se realmente alguém tem perguntas. Mateus, que foi tão mencionado aqui.
Fala. Nicandro, chega aí. Não vou te perguntar, porque a mente do André é mente inquieta também. Mas não vou te perguntar porque você não estava aqui, né? Ou você tem alguma pergunta sobre isso? Acho que você, Mateus, passaram para todos, né, o material, né? Mateus Botelho, passou para todos, né? Sim, está disponível no site material. Tá. Tudo isso que eu falei, fala aí. O padre, é o seguinte, diante da passagem de Lucas 24, capítulo 13, a dos discípulos de Emaús, nós encontramos ali a humanidade, né, de Cristo junto com os dois discípulos. A minha pergunta é o seguinte, por que o ser humano ainda tem dificuldade de reconhecer a humanidade de Cristo, caminhando com Ele? Justamente. Uma coisa que não mencionei, mas estava suposta. Me desculpa por não ter mencionado um dado fundamental. Se chama pecado. Que coisa é o pecado? É autorreferência. Autonomia. Autoestima. Autoestima que é diferente de estima de si mesmo. Pecado é filautia. Ok? Amor a si mesmo por si mesmo. Está vendo? Pecado é, para colocarlo numa figura, Babel. Sabe o que é Babel? Babel, intuito bom, jeito errado. Babel é intuito bom, sem Deus, sem Cristo. É por isso que o pecado é o anticristo. Ok? Então, esse pecado que faz? Desordena. De que jeito desordena? Desconecta, desliga. São Paulo, carta 1 Tessalonicenses. Somos corpo, alma e espírito. Soma, psique e neuma. Que faz o pecado? Desliga o corpo e a psique, né? A natureza humana fica desligada do espírito. Justamente, o espírito, Romanos 8 também, né? Romanos 8. O espírito se une ao nosso espírito para darmos testemunho que somos filhos de Deus. Então, o que faz o pecado? Entra e separa. Então, o corpo não é mais orientado pelo espírito. A psique não é mais orientada pelo espírito. Parte da psique é a sexualidade, que abrange o corpo. Que faz o pecado? Entra aí e faz com que o corpo e a psique se virem por si mesmas. Isto é, ficam sujeitas àquela tendência do pecado, a autonomia. Lembram vocês? Botu, ojo, lembram? Gênesis, né? Caos, desordem, deserto. São palavrinhas aí que estão no livro do Gênesis, né? Ok? Não? Deus, quando cria, entra na desordem, né? São Paulo, onde se realiza a força de Deus? Onde se realiza a força de Deus? Do lado da gente? Não. A força de Deus se realiza na debilidade, na natureza humana. O que significa isso? Que Deus, que Jesus, o Espírito, dão ordem. O que falei para vocês? Dão direção ao corpo, à alma. Dão direção. Que direção é essa?
Que direção é essa? A mesma direção da relação que Jesus tem com o Pai. É essa direção. Está vendo? É sair de si mesmo. Significa existir em êxodo, saída, atenção, alteridade. É isso que nos faz homens, pessoas humanas. Incorporar, aceitar, acolher o modo como Jesus vivencia sua própria humanidade. Jesus não cancela sua humanidade. Jesus imprime um modo. Imprime nessa natureza humana, imprime um modo de vivenciar essa natureza humana no sentido do outro. Justamente. São Máximo, o confessor, dizia: somos diferentes. Ok? Somos diferentes. Ele fala da diferença, mas que tínhamos que evitar a divisão. São dois conceitos, está vendo? Então, por isso que a alteridade se complementa com a comunhão. A comunhão é vida trinitária. Obrigado pela pergunta. Aliás, não sei se respondi, né? Por isso que memória de tudo isto. Né? Então, quando eu estou na frente da tentação, né? A tentação, entro ou não entro na internet? Vou fugir ou não fugir de determinadas situações que me incomodam? Né? Entro naqueles como se diz, naqueles aplicativos, naqueles sites, daquelas bobagens. Memória, quem eu sou? Memória da necessidade de estar conectado, ligado com o meu espírito. Enfim. Então agora encerramos o momento de perguntas e vamos para um pequeno sorteio. Todos receberam essa pasta da Vozes? Sim? Eu então, não. O senhor não? Não. É porque o senhor vai ser o que vai sortear. No canto superior, aqui, direito, tem um número. Cada um tem um número. Então, vou pedir o Padre Hector, por favor, escolha um número de 1 a 100, por favor. 1 até 100? Isso. 228. Ótimo. 13. 13, tem aí? Lá, olha lá, bate palma, gente. Isso. Aqui, Padre Hector. O que faço? Para ele. Para mim? Para ele, ó. Ali, Padre. Os dois. Não, os dois? Mas isso está interessante. Posso ficar? Se deixar. Tá bom. Mais um número, Padre, por favor. São 3, certos. 68. 68. Ah? O que faço? Entrega para ele. Pega na frente assim. Isso. Obrigado. Mais um. Mais um. São 3. 77. Talvez não tenha. Não tem? Outro. É porque tem pasta ali, né? Outro número. 25. Não tem. Mais um. 7. 7. Ali, ó. Foi. Ali, ó. 7. Vou roubar não, gente. Ele foi. Então, encerrando agora esse momento, agradecer ao Padre Hector pela disponibilidade, por estar aqui conosco sempre, né, palestrando para a gente. Então, como forma de agradecimento, também queremos rezar pelo Senhor, de pé, por favor. A Virgem Santíssima, pedindo que Nossa Senhora do Amor Divino possa sempre interceder por sua vocação, por seu ministério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, Rogai por nós. Então, seguindo o cronograma, temos um intervalo até às 11 horas, para lanchar, ir ao banheiro, o que for. O lanche está aqui nesse andar, então fiquem à vontade. 11 horas, voltamos. Tem um quê, lanche?